o melhor caminho pro beta, vamos chamar de beta, o melhor caminho pro beta, rapaziada, é a Purple Pill. Só que hoje a Purple Pill pode transformar você num Black Pill. Entende? Hoje o melhor caminho pro beta não é a Purple Pill. Generalizando, ok? Não é. Hoje, mas eu quero dizer, desconsiderando, rapaziada, desconsiderando o momento que a gente vive de mídia social, entre outras coisas, hipergamia, etc. O melhor caminho pro beta, rapaziada, sempre foi a Purple Pill. Sempre foi a Purple Pill. Tanto é que é o que funcionava no passado. A Purple Pill, o relacionamento, o casamento tradicional, era o que o beta tinha acesso. Hoje a gente vive mais a era da poligamia. Estamos numa transição. Eu considero, ok? Não vou dizer que a gente vive mais porque isso é uma falácia. Eu vou explicar o porquê. Mas a gente está num momento de transição. Né? A era da monogamia, rapaziada, ela não acabou. A era da Purple Pill. É o que eu falei, cara. Você pode usar o termo que você quiser, né? Na velha ordem nós tivemos a era da Purple Pill, ou a era da monogamia, ou a era do casamento. Na velha ordem, quando a estratégia masculina era consolidada. Essa era a velha ordem, certo? Hoje nós vivemos na nova ordem. Estou falando da ordem sexual, né? Na nova ordem sexual, rapaziada, hoje nós vivemos na era da Black Pill. Numa transição. A gente não está ainda na era da Black Pill, estamos numa transição. Aquilo que a gente fala, não é questão de ser sensacionalista, né? Mas o futuro é Black Pill. Eu já disse isso pra vocês, inclusive pelo metaverso, entre outras coisas. O futuro é Black Pill. A gente tá vendo evidência disso aí no comportamento das pessoas, né? Uma perseguição, duas coisas que as pessoas perseguem hoje de maneira audaz, né? É estética e prazer. Estética e prazer. O ser humano, de modo geral, hoje persegue isso quase que em primeiro lugar. Estética e prazer. E hoje nós vivemos nessa era, rapaziada. Estamos nessa transição, na era da Purple Pill, né, que era a era do propósito, da responsabilidade, que você não casava para ser feliz, sacou? Você não casava para ser feliz, você casava porque era uma responsabilidade sua em ter uma família, para se doar. Não era meio que para você, era para a família. Tem pessoas que ainda casam, que eu disse, é uma transição que nós estamos vivendo, mas hoje a narrativa que está sendo aplicada, né, e muitas pessoas estão seguindo, é que o casamento, o relacionamento, ele virou um motivo pessoal, de prazer e de satisfação pessoal. Tanto é que o sentido do casamento hoje se tornou uma prova de amor, por causa da nova narrativa, da nova ordem sexual feminina estabelecida, né? Se você mesmo tem que me pedir em casamento, se trata muito de mim, dos meus prazeres pessoais e satisfações e aspirações pessoais. Então, o que antigamente era algo no sentido mais altruísta, de você se doar pela família, né? O propósito do casamento era esse, né? O propósito do casamento, rapaziada, era geração de filhos e você não morrer sozinho. E você também, é claro, conseguir estabelecer um patrimônio se unindo com alguém, ok? Mas principalmente isso, cara. Hoje não, cara. Hoje o propósito do casamento não é esse. Não é você ter um patrimônio, não é você envelhecer sozinho e não é família. É egoísta. É pelos meus prazeres e interesses pessoais. É isso que está se tornando a monogamia nessa nova fase que nós entramos já, né? E ela continua se estendendo mais para o sentido da Black Pill. Então hoje a gente está numa transição, saindo da era da Purple Pill, que é a era dos betas, né? Entrando novamente para a era dos alfas, ou para a era da Black Pill, ou para a era da poligamia. Por quê? O casamento ainda, rapaziada, a monogamia é a principal forma de relacionamento. Ainda. Justamente muito por esse modelo que eu disse. Muito por esse sentido de ser feliz, de prazeres pessoais, acima de tudo. Não como era no passado, mas independente de qualquer coisa, ainda é. Ainda é a principal forma de relacionamento. Mesmo perdendo, se desvalorizando muito, né, desde então, ainda continua sendo a principal. Só que se as coisas continuarem caminhando como estão, pelos números, etc., essa desvalorização vai aumentar e nós, consequentemente, entraremos com mais força na era da Black Pill e na era da poligamia, que não é interessante para o beta, rapaziada, ou a era dos alfas, né, que não é interessante para os betas, cara. A poligamia, rapaziada, para nós não é a solução. A monogamia é a solução? Não, porque eu acho que o que foi não volta. Isso é outro ponto que o filme traz. O passado você não tem como mudar, porque não tem como você repetir o passado. O Tobey Maguire fala pro Leonardo, o Miqueinha, você tá errado, velho, você quer repetir o passado. Por que não dá pra repetir o passado? Ele fala, lógico que dá pra repetir o passado. Lógico que dá pra repetir o passado. Não dá pra repetir o passado. E o Tobey Maguire disse, ele discorda. E o que acontece? Em que ponto que eles exemplificam isso, né? No filme, o Leonardo DiCaprio, ele ficou 5 anos sem ver a mulher, ela se casou, e ele se conhecem e tal, e ele fala pra ela, você tem que falar pro seu marido que você nunca amou ele, pra gente ficar junto, pra ele entender isso. Só que no momento dela dizer isso, cara,
Ele fala pra ele, cara, fala pra ele, porque ele traía ela e o caralho, né? Fala pra ele que você nunca amou ele nesses 5 anos, cara, que você só casou com ele por causa do dinheiro, que a sua família forçou e tal. Fala pra ele, cara. E aí ela chora e fala, cara, você tá pedindo demais. Ela fala, você tá pedindo demais, cara. Ele fala, como assim, cara? Cara, eu não amo ele agora, mas dizer que eu nunca o amei é mentira, cara. Não é verdade isso. Ele até fala, quero conversar com você em particular, ele fala pra ela. Ela fala, nem mesmo se a gente conversar em particular, cara, eu vou continuar dizendo pra você a verdade, cara. Eu já amei ele sim. Mas essa é a representação que o filme tenta trazer, cara, que você não tem como você repetir o passado. Então, a poligamia definitivamente não é a solução, rapaziada. Pros betas, cara. A poligamia não é. A monogamia não é, beleza. Hoje não é. Não vejo como será nessa transição que nós estamos caminhando, nesse sentido para qual nós estamos indo. Tá, mas definitivamente é o que o Rolo Tomás falou. O Tomás falou, cara, não tem a resposta, mas a poligamia não é. A poligamia não é a resposta, rapaziada. A Purple Pill é a melhor vertente pro beta. Hoje não é, mas sempre foi no passado. A solução pro beta sempre foi a Purple Pill. É a única forma, cara. É a única coisa que sobrou pra ele. Então, é uma coisa que o Rolo diz, cara. A poligamia não é uma solução, cara. Porque o que nós estamos vivendo, de certa forma, é essa transição para essa monogamia egoísta, egocentrista, né? Ou para uma poligamia. Né? E quando eu falo poligamia, rapaziada, eu não falo só no sentido de um cara com várias mulheres. Ou uma mulher com vários homens. Solteiro, cara, também é um tipo de poligamia, você ser solteiro, entendeu? Então é o que nós vivemos mais hoje em dia, né, definitivamente. E, cara, sexualmente falando, não é a resposta, rapaziada. Porque é o que eu disse, se você é solteiro, sacou? Cara, se você não tem facilidade sexual, cara, provavelmente, cara, você nunca terá. Esses caras que têm mais facilidade sexual, rapaziada, independente do que ele faça, tá certo? As mulheres facilitam pra ele, cara. Vai acabar acontecendo. Elas chegam, elas olham, elas dão um jeito. Elas fazem um esforço do outro lado. Não depende dele tentar alcançar essa luz verde, entendeu? Essa luz também tá tentando alcançá-lo. Então, cara, se hoje você é um cara que não tem essa facilidade sexual, é porque elas não estão facilitando pra você. Em maior parte, existe o fator pelo qual você tem controle, que ele é relevante. Mas o mais relevante, na minha opinião, é o fator pelo qual você não tem controle. Então, se você não tem facilidade sexual, rapaziada, é porque elas não estão facilitando pra você, nesse caso. Porque os caras que têm, o motivo pelo qual um homem hoje tem facilidade sexual é porque elas facilitam, elas fazem a metade, elas fazem a outra metade do caminho. Porque você não é um homem atraente. Se você fosse, seria fácil pra você, porque elas facilitariam, independente de você tentar alcançar essa luz ou não.